gente. Eu estou aqui hoje para mostrar para vocês como que eu faço a representação gráfica de um sistema de equações. Ou seja, eu tenho um sistema de equação aqui com duas incógnitas e aí eu quero saber como é que ele ficaria se eu fosse colocar no gráfico. Como é que eu represento ela nesse gráfico. Pois bem, uma maneira que a gente pode fazer é atribuir valores para x e encontrar os valores de y. E depois colocar esses resultados no gráfico, que é o plano cartesiano, né? Então o ideal primeiro é a gente fazer todo esse processo para poder ver qual é o maior número que vai aparecer para poder fazer o gráfico bem bonitinho, tá bom? Eu estou escolhendo aqui para as duas equações atribuir apenas 3 valores. Lembrando que você pode colocar qualquer valor aqui, né? Mas eu estou escolhendo esses 3 porque já vai ser possível a gente construir as retas no gráfico. Mas se for de agrado de vocês, você pode fazer com mais números, né? Botar o menos 2, o mais 2 e assim sucessivamente. Mas para as duas aqui eu vou colocar apenas esses 3 como exemplo. Então vamos lá. Se eu tenho esse sistema de equações, a primeira coisa que eu tenho que fazer é isolar a incógnita y, né? Que aqui você tem duas equações e aí eu vou isolar o y em cada uma delas. Vamos ver como é que fica. E vamos chamar também essa primeira equação da equação 1 e a segunda equação de equação 2. Isolando a equação 1, como ficaria? O y, ele ficaria desse lado, igual. No outro lado já tem o 4, ele permanece. E o x, como ele vai ter que mudar de lado, ó, vai ter que trocar o sinal. Se ele está positivo, ele vai ficar negativo. Então a nossa equação 1 vai ser y igual a 4 menos x. Isso é a nossa equação 1. E a equação 2, isolando y. Y, no caso aqui ele está negativo, né? Menos y é igual. O 8 já está do outro lado, não troca o sinal. E o x, que vai ter que mudar de lado, ó, vai trocar o sinal. Pronto. Como esse y ficou negativo, eu tenho que tornar ele positivo, multiplicando por menos 1. Que significa que eu tenho apenas que trocar o sinal de todos os termos dessa equação. Então vai ficar, o y negativo vai ficar positivo, o 8 vai ficar negativo e o x vai ficar positivo. Eu posso também organizar isso aqui. Eu posso deixar y é igual ao x primeiro menos o 8. Pode ser feito isso, eu acho mais organizado dessa forma, aparecendo primeiro o x. Então, nós vamos ter a equação 2 é igual a y, que é igual a x menos 8. E agora eu vou atribuir esses valores no x em cada uma delas e eu vou descobrir quais são os valores encontrados para o y. Então, eu vou seguir a ordem que eu coloquei aqui. Primeiro, menos 1, depois 0, depois 1. Então, eu vou substituir primeiro menos 1 na equação 1. Como é que vai ficar? O y é igual a 4 menos x. Só que o nosso x é igual a menos 1. Então, ó, entre parênteses, menos 1. Então, nosso y é igual a 4, menos por menos dá mais. Então, vai ficar mais 1. Então, aqui eu posso concluir que o nosso y vai ser igual a 5. Então, quando x é menos 1, nosso y vai ser 5 positivo. E quando x for 0, aí eu vou lá. Y é igual a 4 menos x, só que o nosso x é 0. 4 menos 0 dá o próprio 4. Então, o nosso y vai ser o 4 positivo. Então, quando o x é 0, o nosso y vai ser 4. E por último, o x igual a 1. Então, vai ficar y é igual a 4 menos x. Só que o nosso x agora é 1. Então, 4 menos 1. Então, eu concluo que o nosso y é igual a 3 positivo. Então, quando o x é 1, o nosso y é 3 positivo. Concluímos assim a equação 1 e seus valores. E agora vamos fazer o mesmo procedimento agora com a equação 2. Então, primeiro menos 1 vai ficar
y é igual a x, só que o nosso x é menos 1, sobrou menos 8. Então, eu posso concluir que nosso y é igual a menos 1 menos 8 igual a menos 9. Menos 9. Logo, quando x for menos 1, nosso y vai ser menos 9. Trocando x por 0, vai ficar y é igual a x, no caso é 0, menos 8. Então, eu concluo que o nosso y vai ser 0 menos 8 é o próprio menos 8. Então, quando x é 0, nosso y vai ser menos 8. E por fim, quando x é 1, vai ficar y é igual a x, que agora é 1, menos 8. Então, nosso y vai ser 1 positivo menos 8 é a mesma coisa que 8 menos 1. Então, vai dar menos 7, porque sempre eu conservo o sinal do maior. Então, y é igual a menos 7. Quando x é 1, y é menos 7. Pronto. Aqui eu tenho em mãos todos os valores. Então, agora eu vou só colocar lá no gráfico, né? Aqui eu já percebo que o maior é o 9. Por isso que eu já fiz o nosso plano cartesiano com 9 tracinhos, 9 repartições, que vai do 0 ao 9. Aí, basta colocar agora esses valores no gráfico, começando da equação 1. Bom, eu tenho na equação 1 que quando x é menos 1, o y é 5 positivo. Então, no x, tu vai procurar o menos 1. Menos 1 está aqui na esquerda, ó. E o y é positivo 5. Então, é para cima 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui é o 5 positivo. Aí, eu vou fazer o quê? Eu vou ligar esses pontos e marcar. Primeiro ponto da equação 1. Segundo ponto, o x é 0 e o y é 4. Então, o x é 0 é bem na origem e o y é 4 é para cima, positivo. Vai ficar em cima da reta, porque um deles é 0. E no final, o x é 1 positivo, ó, que é bem aqui o da direita. E o nosso y vai ser 3 positivo, então vai ser o terceiro lá para cima. Então eu vou ligar, ó, do 1 para o 3. O que aconteceu? Eu fiquei com 3 pontos alinhados. Se eu tivesse colocado mais pontos aqui, ó, o menos 2, o 2 positivo, sempre ia dar, ó, nessa direção, nessa reta. Feito isso, você vai traçar a reta que forma essa equação. Traçando aqui a reta. E sempre é a coisa mais ou menos, né? Não é obrigatório ser 100%. Então, eu vou traçar aqui, ó. Pronto. Essa reta representa a nossa equação 1, que é aquela primeira lá. E agora fazer a mesma coisa com a equação 2. O x é menos 1. Se o x é menos 1, vai dar por menos 9 no y. X é menos 1, o y é menos 9. Então, menos 9 agora é para baixo. Então, eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O menos 9 é aqui. E eu vou ligar do menos 1 para o 9. Ligando aqui. Vou marcar o encontro deles. Pronto. Quando o x é 0, o y vai para o menos 8. 0 vai para o menos 8. Menos 8 é aqui, ó, para baixo. Então, como um deles é 0, vai ficar em cima da reta. E por último, o x é 1. 1 positivo está aqui. Vai para o menos 7 no y. Então, ele vai descer, ó, para o menos 7. Vou colocar o menos 7 para cá, ó. Você sabe que é aqui, ó. Liga ele. Marcou. Pega uma régua qualquer e traça a reta representante dessa equação 2. Então, você vai traçar aqui. Em algum ponto ela vai se cruzar, mesmo que não esteja 100%, né? Para saber o valor real dessa equação da raiz. Mas o que interessa a gente falar? Que a equação 1 formou uma reta e a equação 2 formou outra reta. E lá na frente a gente vai ver que o cruzamento dessas retas é o único número, o único par ordenado em que deixa as duas equações verdadeiras, que vai ser a resolução do nosso sistema. Tá bom? Então é isso, vejam, revejam o vídeo. É trabalhoso, mas dá de fazer. Tá bom? Abraço.